Aproveitando ainda o ensejo da presença em Portugal do professor Marcos da Costa Ferreira, da Universidade Evangélica de Anápolis, Estado de Goiás, e porque um dos temas recorrentes das nossas ações foi o dos serviços públicos essenciais, que nem sempre são devidamente acarinhados por aqueles a quem compete o seu acompanhamento, eu perguntaria quais são, no entender do professor Marcos da Costa Ferreira, as grandes modificações que o regime no Brasil deve sofrer para que não sofram os consumidores os reveses ou as agressões que normalmente se lhes dirigem, perpetradas ou pelos serviços públicos em si mesmos ou pelas concessionárias de serviços públicos que hoje em dia cumprem esses objetivos de fornecimento de serviços que são essenciais, que são indispensáveis ao cotidiano de cada um e de todos. É um grande prazer, professor, e muitas vezes nós estivemos juntos nesses dias em que estou aqui em Portugal, discutirmos os serviços públicos essenciais em Portugal e no Brasil. E o que se percebe é que, apesar de uma determinada diferença de regime entre um e outro, apesar de Portugal ter uma lei específica para os serviços públicos, enquanto o Brasil há uma lei que apenas regulamenta as concessões, que foi feita para de uma forma ou de outra, permitir que algumas empresas algumas empresas nacionais fossem vendidas ao capital internacional, nós temos muitos problemas comuns e que certamente demandam uma proteção muito grande dos consumidores. Nos deixou aqui assim, atônitos até, nos deixou boquiabertos, as questões levantadas pelo senhor diversas vezes em relação à cobrança dos medidores de energia, cobrança de instalação de água tratada, como algumas câmaras municipais fazem em Portugal, que efetivamente, como o senhor já demonstrou, diversas e muitas vezes não podem acontecer. E aconteceu conosco aquela experiência lá em Matosinhos, quando, ao regular o telefone de vosso telemóvel, o volume de vosso telemóvel, eu fiz uma chamada a ele, sem que houvesse atendimento, houve a cobrança de 38 cêntimos daquela não ligação. E pudemos constatar que isso acontece da mesma forma que acontece no Brasil também, onde os problemas talvez funcionem de maneira diferente, mas que trazem para o consumidor o mesmo prejuízo. Por lá, as empresas de telefonia têm o hábito de mandarem uma cobrança não especificada, não dizendo quais foram as ligações que o consumidor fez, e se por acaso o consumidor solicita esse serviço, que já não seria necessário, porque ele tem garantido pelo Código de Defesa do Consumidor a informação mais plena possível, aparecem lá ligações que ninguém tem noção de onde vai, para onde vem. E além disso, o que a gente percebe no Brasil como um problema mais grave é a questão da interrupção dos serviços públicos essenciais para aqueles consumidores mesmo, aqueles que precisam da coisa para o seu cotidiano, que se veem impedidos de fazer o pagamento por uma determinada circunstância da vida, talvez até por questão de sobreendividamento. Do que trata muito bem o professor Luiz Antônio Risato Nunes, que inclusive publica um artigo sobre esse tema na Net Consumo, que é de toda interessância para quem quiser entender o funcionamento desse Instituto no Brasil. Mas é muito importante nós vermos e termos a oportunidade de trocar essas experiências entre Brasil e Portugal, até para que os problemas daqui não venham a se refletir por lá e vice-versa, até para que estejamos prontos para encarar essa realidade. Porque quando nós temos maus fornecedores, quando nós temos fornecedores que pensam exclusivamente no lucro e não pensam em manter o mínimo dos consumidores, certamente eles buscam as ideias mais malévolas que já viram para tentar aplicar em cima daqueles consumidores. Então é muito importante que haja essa discussão, e eu
gostaria de parabenizá-lo, porque aqui estive a vosso convite participando de todas essas reuniões, participando de todos esses debates, mas percebo que a minha participação é praticamente irrelevante, a não ser mostrar para os portugueses qual o regime brasileiro, porque em verdade o que acontece é que, vendo o senhor expor essas questões, as pessoas atinam para os direitos que muitas vezes não conhecem. A gente percebe que o consumidor português muitas vezes toma prejuízo porque ele não conhece os seus direitos. E a sua luta de levar essas informações, de levar a formação, inclusive, como o senhor fez esses dias para uma companhia de águas de uma determinada Câmara Municipal, explicando para os próprios servidores o que podem e o que não podem fazer, é de suma importância para que erre aquele que erre por desconhecimento. Porque se houver, se possuir o conhecimento, ele certamente só vai errar se estiver de má fé. Né? E infelizmente a gente vê, como aconteceu numa dessas nossas reuniões, que uma das empresas, também prestadora de água, não teve vergonha alguma de dizer o seguinte: não, eu mando sim a cobrança daquelas dívidas que estão prescritas há 2 anos, 3 anos, e o senhor questionou a pessoa, falou, mas já está prescrito. E a advogada dessa instituição falou, não, há necessidade de que o consumidor argue a prescrição. Ora, isso é efetiva e crassa má fé. E não é isso que o povo espera do Estado, nem das empresas que o representam. Então, certamente isso é muito importante. O senhor está de parabéns e eu espero que o senhor continue sempre levando essas informações, difundindo o conhecimento para que as pessoas tenham condição de se indignar. Porque nós só temos a possibilidade de nos indignar e de mudar as coisas se tivermos acesso à informação. Sem ela, nós estaremos acostumados a sempre estar lá como uma tábua onde se bate o bife, como nós estaremos ali sempre numa condição de inferioridade. Muito obrigado por essas judiciosas considerações, e o importante é que nós pudéssemos, por forma a simplificar o mais possível o regime, enquanto não houver um código de contratos de consumo com cada um dos contratos compartimentados num regime próprio, com um lastro de disposições comuns que a todos sirvam, que haja ao menos uma carta do consumidor de serviços públicos essenciais, para que, de forma mais precisa, os consumidores saibam em que lei vivem, com que linhas se cosem, e os fornecedores não possam fugir daquele padrão, daquelas baias dentro das quais terão de agir. E não é isso que acontece neste momento, em que os atropelos são permanentes e o enriquecimento ilícito dos fornecedores que todo dia se registra, é algo que não escapa a quem está minimamente desperto para esta realidade, mas que é algo que acontece com uma frequência inusitada. Perfeito, professor. E se Deus quiser, o senhor vai continuar tendo forças para isso, para continuar empunhando essa bandeira, ombreando essas situações, estando ao lado dos consumidores e levando a eles essa informação. Portugal precisa muito do senhor, o Brasil precisa muito do senhor. Aliás, nós consumidores do mundo inteiro precisamos muito do senhor, de pessoas como o senhor, para que nós tenhamos condição de reagir de qualquer forma e buscar esse equilíbrio, buscar essa paz que procuramos. Muito obrigado. E muito obrigado.